sou Rafael, psicólogo, e a vingança nunca é plena, mata a alma e a acorrenta. Hoje vamos refletir sobre Kurapika. Tem spoiler do anime e do mangá. Vamos lá. Acredito que todo mundo já buscou vingança alguma vez na vida, mesmo que seja por coisas simples. E geralmente a vingança está relacionada a algum trauma ou evento que alguém causou em você. Não se preocupe, esse é um sentimento normal. Você não é um vingador por isso. Quebrar o brinquedo do irmão, normal. Dedurar pra mãe. Se colocando no lugar do personagem, a gente entende o sentimento de vingança dele. Afinal, toda a sua família, todo o seu clã foi massacrado, simplesmente por eles serem quem eles são. O clã Curta tem ali os caros olhos escarlates, que se ativam com mudanças fortes nas emoções, e o Kurapika é o único sobrevivente. Kurapika guarda um enorme rancor e isso guia ele para essa busca por vingança. E ele vai ver esse conflito entre sua personalidade mais altruísta e essa persona que ele precisa sustentar para continuar com seu objetivo de cumprir sua vingança. Ele precisa fazer isso para sustentar essa imagem de vingador. Kurapika entrou no Exame Hunter, continuou sua busca, mas por quê? Por que razão? Justamente porque ele quer se sentir bem. Ele está buscando um sentimento de realização, de dívida que ele tem com seu clã. E com isso, a vingança para ele se torna algo na qual ele não tem escolha. Na visão dele, ele simplesmente precisa fazer isso. Por que buscamos a vingança? De certa forma, ela traz um prazer pra gente, um alívio. E é isso que o Kurapika busca. A vingança traz uma sensação de bem-estar também. Desejar vingança ativa áreas no cérebro relacionadas à recompensa, como o estriado dorsal. Por isso que, de fato, a gente acredita que vai se sentir bem depois de se vingar. Só que não é bem isso que acontece. Pesquisas vão mostrar que o suposto efeito catártico da vingança é, em grande parte, uma ficção. Os pesquisadores de um estudo ligaram a noção equivocada do que a vingança traria à evidência de que, em geral, as pessoas não são muito boas em prever emoções, ou prever como ambas as ações futuras as farão sentir. Temos uma enorme dificuldade em prever como a gente vai sentir em uma determinada situação. E quanto mais distante, quanto mais no futuro está essa emoção, mais dificuldade temos de identificar qual vai ser essa emoção. Esse fenômeno é chamado de viés de impacto. Basicamente, ele leva à suposição de que as situações negativas serão muito piores do que realmente são, ou que as positivas serão melhores do que acabam sendo, e podemos encaixar esse personagem justamente aí. Kurapika acredita que vai se sentir bem, e existe uma grande diferença dele criança para ele de agora, alegre, extrovertido, reativo. O Kurapika da época que era amigo do Pyro é bem diferente dele atual. Só que essa criança passa por uma situação extremamente traumática. Todo o seu clã e, consequentemente, sua família também é totalmente exterminada pelo Ryodan, a trupe fantasma. Esse evento causou uma marca profunda nele. Ele passa a esconder mais suas emoções, a ficar mais distante das pessoas, se tornando ali até uma pessoa mais introvertida, mais quieta e menos ligada emocionalmente às pessoas ao seu redor. Kurapika agora quer ter meio que o controle das coisas. É como se fosse uma forma de buscar estabilidade depois de passar por um evento traumático. Ele acaba se tornando mais autoconsciente, ficando mais alerta. O trauma pode mudar a personalidade de alguém? Imagina que você é uma criança bem agitada, que mexe em tudo. Você vê uma panela quente e toca nela. E aí com isso acaba se queimando. Você antes disso era um garoto curioso e animado, e depois desse evento, você se torna mais passivo, cauteloso. Então, de certa forma, sim, certos traumas podem impactar o nosso comportamento, impactando nossa personalidade, como aconteceu com o Kurapika. O trauma, ele sensibiliza o eixo hipotálamico pituitário adrenal, o HPA, que é o sistema central de resposta ao estresse do corpo. Você pode pensar nisso como a conjuntura do nosso sistema nervoso central e o sistema endócrino, o que nos torna mais reativos ao estresse e mais propensos a aumentar o hormônio do estresse, o cortisol. Então, se você remove o estressor, aquilo que está causando o estresse, os hormônios do corpo automaticamente devem responder e voltar ao estado normal. Só que aí vem um problema, o trauma crônico. Alguém que foi ou continua sendo exposto a esse trauma pode continuar produzindo esse hormônio, levando a efeitos adversos no corpo ao longo do tempo. Isso pode levar a algumas crenças, como de que o mundo é inseguro, as outras pessoas são perigosas, que não posso confiar em ninguém, ou em casos mais extremos, criando novas personalidades justamente para lidar com esse trauma, como no caso do transtorno dissociativo de identidade. No caso do Kurapika, impactou como ele lida com as pessoas, tornando ele mais cauteloso em desenvolver laços e aí, consequentemente, tem um distanciamento maior das pessoas. Trauma é uma ruptura do desenvolvimento que muitas vezes cristaliza padrões de adaptação, corrói a sensação de segurança e confiança e altera a maneira como as informações são processadas. Então, assim, estratégias antes que eram consideradas respostas adaptativas, ou seja, normais, naturais, elas podem se tornar fixas e cada vez mais mal adaptativas à medida que envelhecemos. Ou seja, não confiar nas pessoas, se tornar mais distante,
acaba se tornando um ciclo vicioso, fazendo parte da própria personalidade da pessoa. E o Togashi mostrou isso magistralmente no Kurapika. Ele queria fazer vingança, ele tem poder pra fazer vingança, ele tem conhecimento, ele tem uma responsabilidade, de certa forma. Ele precisava fazer porque o próprio sistema de Hunter x Hunter não iria fazer isso por ele. Ele quer fazer a vingança mesmo odiando os métodos. Na luta contra o Uvogin, quando ele está prestes a matar ele se pergunta como o pessoal do Ryodan pôde fazer isso com seu clã sem sentir nada, já que ele não estava gostando de fazer aquilo. O nosso cérebro lida com informações negativas e positivas de forma diferente. As experiências negativas requerem mais pensamento e assim são processadas de forma mais completa. Isso faz com que nosso cérebro se torne melhores em lembrar eventos adversos. Por isso que sentimentos de vingança, de rancor, fazem a gente ficar num ciclo. Reviver memórias tristes é como ser um hamster em uma roda. Não importa o quanto tentemos, não podemos seguir em frente. E o Kurapika aprende a viver com esse sentimento de vingança. Faz parte dele. Ele basicamente não consegue viver sem esse objetivo. Tanto que ele parece estar disposto até mesmo a sacrificar a própria vida. Por isso, desse modo, ele está motivado a comprometer até mesmo sua moral ética para atingir esse objetivo. Por isso, o Mizuken fala para ele: me parece que é você que está atolado em correntes. Por que lembramos de eventos traumáticos com uma maior facilidade? Simples, é porque foi importante para nossa história evolutiva. Quando você tem um evento traumático, o seu cérebro vai fixar aquela história em você. Porque antes era importante para você lembrar da região onde tinha um leão que iria te pegar. Aquele trauma vai te dizer, não vai, mas lá. O problema é quando isso começa a afetar áreas que não tem nada a ver com a situação, como no caso do transtorno de estresse pós-traumático. E é isso que acontece com o Kurapika. Esse evento que ele teve afetou toda a sua vida. Quando vivenciamos um evento traumático, nossa química cerebral é alterada durante esse período. O estresse prolongado tem um efeito negativo e duradouro no hipocampo e na amígdala. E é por isso que sentimos altamente estressados ou ansiosos quando o trauma ainda está sendo experimentado. Aquele evento fica armazenado em uma rede neural. E quando acontece alguma situação que lembre aquele evento, você vai ter uma resposta. Você pode sentir algo semelhante àquilo. É igual quando o Kurapika vê o símbolo da aranha, o emblema da trupe fantasma. Ele fica irritado, mais estressado. Pensa só, seu cérebro é composto por bilhões de neurônios, que estão constantemente formando novas conexões com outros neurônios. Quando o Kurapika sofreu aquele trauma, formou-se ali nele caminhos neurais que diziam ao seu corpo para estar constantemente em uma situação de luta ou fuga. E esse que é o grande problema. Porque se o evento acaba, era para o estresse parar, mas não é isso que acontece. Essas redes neurais são criadas toda vez que nós passamos por um evento emocional. E isso determina como lidamos com situações no futuro. As vias neurais, ou seja, uma coleção de neurônios interconectados e sinapses, podem ser consideradas como um mapa mental, colocado em nosso cérebro que nos diz o que fazer em resposta a certos estímulos. Por isso que esquecer um evento traumático, como no caso do Kurapika, é extremamente difícil. Agora imagina a situação, Kurapika não quer esquecer um evento que já é difícil de esquecer. E é por isso que ele continua com essa sede de vingança por muito tempo. Ele tem ali um controle para fazer justiça com suas próprias mãos. Ele fica com esses pensamentos por muito tempo e acaba gerando um rancor. Guardar rancor é quando você guarda raiva, amargura, ressentimento ou outros sentimentos negativos muito tempo depois de alguém ter feito algo para te machucar. Os rancores também frequentemente apresentam ruminação persistente sobre a pessoa ou o incidente que causou aquele dano. E se você tem baixa autoestima, baixas habilidades de enfrentamento ou tem um temperamento explosivo, você pode ser ainda mais propenso a guardar rancor. Isso gera sentimentos de raiva e faz você ficar propenso à ruminação persistente em vez de seguir em frente com a sua vida. A gente sempre pensa que o rancor é uma obrigação e que devemos sentir ele porque isso faria mal a outra pessoa, mas no fim das contas você é o único que sofre com isso. E é justamente isso que acontece com esse personagem. Aconteceu bastante com o personagem Guts de Berserk, eu falei no vídeo dele. Essa busca excessiva, esse rancor faz você esquecer ali de quem tá ao seu redor. Você coloca o foco em quem não merece o seu foco. Essencialmente, um rancor inibe a sua capacidade de lidar ou resolver seu problema e mantém você preso no passado, preso em um evento desagradável. O rancor não resolve seu problema e é altamente improvável que você se sinta melhor. Estudos mostram que ruminar sobre o evento desagradável faz parecer que o evento aconteceu recentemente, apesar de ter passado bastante tempo. É como se o Kurapika revivesse aquele dia diversas vezes, e com isso o rancor dele se torna tão forte a ponto dele não conseguir mais viver sem isso, sem sentir isso. Algumas pessoas com trauma têm problemas em deixar de lado essas emoções, porque vivem com essas emoções por tanto tempo que não sabem viver sem elas. E esse é o maior medo do Kurapika, esquecer dessa situação, esquecer da vingança dele. É só pegar o episódio que a trupe fantasma foi supostamente derrotada, e em vez de sentir alegria ou algo assim, ele sente um vazio enorme, uma tristeza, porque ele basicamente vive em função desse desejo. Isso mostra o tanto que ele não estava pensando nas coisas ao seu redor, e sim apenas na vingança. E basicamente nada desvia o Kurapika desse novo objetivo dele, mesmo criando novos laços, criando novos amigos, mesmo ele valorizando
valorizando bastante esses novos amigos que ele fez. Cada um ali é importante de alguma forma. O Gon é o reflexo do Kurapika quando criança, o Killua é sobre não buscar vingança, e o Leoro é sobre sim, você pode se dar muito bem com alguém que é bem diferente de você. O distanciamento dele é justamente pelo medo de não querer perder as pessoas novamente, como aconteceu no passado. Só que sim, costumamos aprender com situações difíceis. Como os pesquisadores Adam Coe, Michael McClue e Lindsay Root mostraram em um estudo onde eles pediram para os participantes escreverem sobre situações que relatavam sentimentos de vingança, só que focado nos benefícios que aquilo gerou. E os participantes tinham escrito que tinham se tornado mais fortes, tinham descoberto forças desconhecidas e tinham se tornado mais sábios graças a essa experiência. Escrever sobre os eventos dessa forma significava que eles eram capazes de perdoar o autor e eram menos propensos a buscar vingança. E eles também sofreram menos estresse e menos raiva a longo prazo, consequentemente aumentando seu bem-estar psicológico. Imagina o quanto o Kurapika perdeu por estar obcecado com a vingança. Se ele não tivesse isso, obviamente, ele aproveitaria melhor o tempo com as pessoas que ele gosta. Quando você não perdoa ou segue em frente, a pessoa que te fez mal fica na sua cabeça, impedindo você de fazer outras coisas, impedindo você de prestar atenção em quem realmente importa pra você. A trupe fantasma, o Ryoda, era o pessoal que o Kurapika mais odiava, mas eram as pessoas que tinham mais atenção dele. Agora, é fácil fazer isso? Não. Exige hábito e autoconsciência. Para o Kurapika e o Guts é mais difícil ainda. Envolvia uma situação extremamente traumática em ambos os casos. E o Kurapika não está disposto a se livrar desse sentimento. Ele quer continuar com isso. O fim dele, ninguém sabe. Agora eu tô pensando, o Kurapika não vai escrever. Como ele vai fazer o que depois? Vai que acha alguma coisa, né? Togashi. Justiça e vingança não são necessariamente a mesma coisa. Por isso é importante seguir em frente e tentar, pelo menos. Afinal, não deixar a vingança para trás, ao invés de proporcionar um encerramento, faz o oposto. Mantém a ferida aberta e fresca. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.